quero trazer nesse momento para falar de educação, para falar de algo extremamente importante para vocês. Marketing na mais ampla condição de termos alunos nas nossas instituições. Algo que é extremamente importante. O Instituto Federal não seria o que é se não fossem os nossos alunos, se não fossem os nossos grandes representantes. Marcelo veio aqui palestrar junto com o prefeito da cidade, dizendo: sou aluno egresso do Instituto Federal. E temos alunos das mais diversas instituições de ensino que precisam sempre saber disso. Que é por meio desse conhecimento das instituições e de como se chega a elas que nós nos fazemos presentes. Então, nesse momento eu quero trazer aqui o Guilhermo Tangari, né, que faz parte aí, é um dos CEOs da Marketing for Edu, que tem uma ampla experiência, mas espera aí, gente, ele coloca da seguinte forma: não é experiência, ele é obcecado por gestão estratégica, tecnologias e ferramentas que aumentam o número de matrículas e reduzem custos na captação de alunos. Então, para alguém que é obcecado por tecnologia, gente, o que a gente tem que fazer quando recebe ele? Seja muito bem-vindo. Deixa eu passar aqui para você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. E o momento é todo seu. Muito obrigado. Bom, acho que a melhor forma de começar é agradecer, né, ao César pelo convite, ao IFE pela oportunidade e a honra, né, de me permitir estar aqui apresentando um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que a nossa empresa representa para esse mercado da educação. E também para dizer que eu me sinto realmente muito honrado de fazer parte de algo tão importante que, com toda certeza, já é um marco, né, para toda a região aqui do Litoral Norte e no que diz respeito à transformação e fomento de educação e tecnologia. Antes de mais nada, permita-me falar um pouquinho, né, sobre mim. Eu já trabalho há 20 anos, aproximadamente 20 anos, né? Não sou tão velho assim, com comunicação para instituições de ensino, né? Então eu já passei por vários títulos, por assim dizer, né? Eu comecei como estagiário, eu só trabalhei com isso minha vida inteira, tá? Então eu comecei como estagiário, redator júnior, fui diretor de criação, fui diretor de operações, enfim, hoje estou líder de estratégia de captação e marketing, só que eu não gosto desses títulos, enfim, quando as pessoas me perguntam, familiares, amigos, é difícil até explicar, então eu sempre falo, eu sou um operário da captação de alunos, né, porque nesses 20 anos, eu, dia a dia, sol a sol, faça chuva, seja aqui em São Paulo, seja em Minas Gerais, seja no Rio de Janeiro, enfim, em qualquer um dos 15 estados que a gente já trabalhou, ou até mesmo fora do Brasil, né, como México, Estados Unidos, Emirados Árabes, que hoje a gente tem buscado uma expansão muito forte, né, na região ali do Oriente Médio, sempre com foco em trazer captação de alunos com tecnologia, com inovação e com gestão de dados. E disso tudo, né, o que eu posso dizer e que eu carrego realmente para a vida é o orgulho, né, de poder falar que eu trabalho com uma coisa tão nobre, né, empresa, né, hoje já são quase 100 pessoas, a gente contribui com a transformação desse mercado, né, a gente contribui com um mercado tão importante, um mercado que no Brasil, principalmente nesses tempos, né, que a gente vive, temos a educação como uma das principais ferramentas para transformar isso daí. E transformação. Se tem uma lição disso tudo, de todos esses anos, né, que eu já trabalhei nesse setor, a principal delas é que as coisas mudam,
E se eu tenho uma dica para passar para vocês, que eu vejo que a maioria é jovem, a maioria é estudante, abrace a mudança. Né? Mais do que isso, persigam a mudança. Elas vão acontecer, você querendo ou não. Então, não é questão de estar pronto para a mudança, vá atrás da mudança. Né? A gente sabe que é mais do que sabido. Daqui a 5 anos, o que vocês estão aprendendo hoje já não está valendo mais. Daqui a 10 anos, então, enfim, se você ficar esperando a mudança ou lutar contra ela, é muito provável que vocês vão ficar para trás. É importante dizer também que eu tive o privilégio, né, de trabalhar e acompanhar e ter 2 mentores que hoje são também meus sócios, que é o Tório Barbosa e o Gustavo Gonçalves, que sempre, incansavelmente, eles lutaram e apostaram todas as fichas para superar essa frase aqui, que ela é do século XIX, persiste até hoje no mercado, porque realmente temos desafios a cumprir, mas a gente nunca aceitou parado, né, sem fazer nada. Que é a frase que diz que eu sei que metade do dinheiro gasto com publicidade é desperdiçado. Só que o problema é descobrir qual metade. Né? E se a gente acreditar nisso e se render a essa colocação, a gente está trabalhando com aposta. A gente está jogando dinheiro fora. Né? E mais do que isso, mais do que a gente não está batendo meta de captação, de trazer alunos para clientes, a gente está deixando de captar alunos, a gente está deixando de transformar vidas. Né? E por conta disso, a gente, na Marketing for Edu, é uma cultura, algo que nos enraiza, né, em questão de pensamento, é que na Marketing for Edu, a gente não acha nada. É proibido achar. É falar, eu acho que, enfim, não existe. Né? A gente trabalha com dados, a gente trabalha com certeza. Tá? E para isso, a gente ao longo desse tempo, ao longo desses anos, foi acumulando algumas ferramentas, né? E fomos jogando ali na nossa caixa de ferramenta. E são ferramentas, tecnologias, e que com certeza nos ajuda a ter cada dia mais certeza do que a gente vem fazendo. Né? Vai nos trazendo, vai nos guiando para que a gente cada vez mais possa colocar os nossos clientes, as verbas de captação, enfim, todo o esforço de comunicação de forma cada vez mais assertiva. Isso aqui é um pedacinho só das tecnologias que a gente usa, tá? E eu dou um destaque, né, dentro de todas elas, tem IBM Watson, que é inteligência artificial, grandes softwares de CRM, ferramentas caríssimas, mas hoje uma que para mim se destaca e fez muita diferença é o Slack. E por que o Slack? Não sei se todo mundo conhece, mas o Slack é uma ferramenta de comunicação. Né, seria um WhatsApp, enfim, alguma coisa mais focada no meio empresarial. E por que eu acho tão importante? Porque ela representou para a gente a possibilidade de, como eu posso dizer, de aumentar nossas raízes, a nossa presença. Né? A Marketing for Edu é uma empresa que já nasceu na nuvem. Ela já nasceu sem barreira de geografia, enfim, sem essas barreiras geográficas. Né? Então, a gente consegue trabalhar com pessoas do Brasil inteiro, né? A gente contrata profissionais do Brasil inteiro, a gente contrata profissionais, hoje a gente tem profissionais de 6 países diferentes. Né? Isso graças às ferramentas de comunicação, ao avanço tecnológico, e o que nos proporciona também encontrar talentos em todos os lugares. Nós temos até um exemplo do professor Tiago, hoje trabalha conosco, e é uma figura extraordinária no sentido de nos ajudar com a cultura de dados. Tá? Dentro dessa caixa de ferramentas, eu elenquei aqui três pilares importantes,
tá? Dentre tantos outros, mas no quesito de nos ajudar a trazer essa questão de transformar aquela frase lá de trás, que trabalhar com incerteza, para a gente trabalhar cada vez mais com certeza, né? E são cada uma delas, que é a automação barra CRM. Não sei se todo mundo aqui conhece um software de CRM, sabe para que funciona, vou explicar daqui a pouco. Inteligência artificial e questões de ferramentas de tráfego orgânico e ativação de clientes. A primeira delas, que é o CRM e automação, é um dos principais pilares de coleta e armazenamento e organização dos dados, tá? Que a gente vai pegando ao longo do caminho, ao longo do processo, da jornada de compra do nosso cliente. Mas não só isso, né? Ela funciona também como uma ferramenta de automação. Sabe quando vocês fazem uma inscrição, alguma coisa, e começa a receber e-mail, WhatsApp, ligações, aquele povo que te enche o saco? É isso. Só que a gente procura fazer de uma forma mais inteligente, né? A gente procura fazer isso muito focado em dados. A gente procura fazer isso de forma a ir ao encontro do interesse do nosso candidato, né? E não empurrar coisas para eles. E como que funciona? Basicamente, a gente trabalha com o HubSpot, né? E até é legal falar que hoje a Marketing for Edu é uma das principais utilizadoras, dos principais parceiros HubSpot no mundo, né? A gente é principal do Brasil, da América Latina e um dos principais do mundo, principalmente em educação. A gente consegue personalizar a comunicação para esse pessoal com o HubSpot baseado no comportamento do nosso potencial cliente, né? Então, por exemplo, ao invés de você preencher um formulário, já recebeu o e-mail 1, 2, 3, 4, o WhatsApp naquela filinha, né, algo que não tem a ver com você, você entra num fluxo de automação que vai recebendo a comunicação, uma conversa de acordo com a sua navegação, de acordo com o seu interesse, de acordo com o que você nos mostrou que pode ser o caminho que você está seguindo. Isso acontece tecnicamente por meio de traqueamento, de navegação e coisas do tipo. Outro ponto importante, né, desse software, né, de CRM, especificamente o do HubSpot, é a visão 360 do candidato, né? O HubSpot nos ajudou a inverter um pouco a lógica de, principalmente, call center. A gente parou de fazer ligação de venda. A gente parou de incomodar as pessoas simplesmente empurrando um produto, né? Hoje a lógica é totalmente diferente. Quando antes, né, a gente tinha aquela intenção de que o call center tinha que fazer o máximo de ligação possível, no menor tempo possível, o maior número de pessoas possível. Hoje é o contrário. A gente quer menos ligações mais demoradas e de mais qualidade. A gente quer ligar para as pessoas que realmente querem receber uma ligação. A gente quer ligar para as pessoas que realmente estão interessadas e transformar essa comunicação numa construção, num relacionamento, né? A gente quer contribuir. E a parte mais legal disso tudo é quando a gente entra em inteligência artificial, tá? Aqui é onde a mágica realmente acontece, né? A primeira delas é a compra. Hoje, quando a gente fala em compra de mídia, inteiramente a nossa compra de mídia hoje é feita por robô. Robô do Google, Facebook, que inclusive até na montagem dos anúncios é o robô que faz, né? O robô, com base na sua navegação, com base no seu interesse, ele monta o anúncio ideal para você, ele coloca no momento ideal para você receber e ele te traz, né, informações relevantes com base na sua pesquisa, no seu hábito de consumo, no seu hábito de navegação. Outro ponto interessante, e para mim onde me encanta e é algo extraordinário, né? Eu não sou da área, eu acompanho um pouco de longe,
o Tiago trabalha bastante com isso também, professor Tiago, que é a inteligência artificial por meio do Watson, IBM. O que ele faz? A gente pega toda essa base de dados que a gente vai carregando sobre os candidatos, sobre os alunos, a gente roda isso na máquina, pelo Watson, e ele vai avaliando milhares de interações, milhares de possibilidades, né, e nos mostra, no meio dela, compara duas listas, a lista de candidatos com a lista de matriculados. E ele olha quem dos candidatos, eles batem um match e estão mais próximos de se matricular. Quem tem um comportamento de matriculador, né, de potencial aluno. E chega a nos entregar listas com 99, 98% de acurácia. Ou seja, ao invés de entregar para o comercial uma lista ali gigante, fala, liga para todo mundo, enche o saco de todo mundo, não, a gente entrega para o comercial apenas aquela lista de pessoas que a gente sabe que está interessado, com grande potencial de fechamento de venda. Outro ponto bem legal da inteligência artificial, e aqui esses dois pontos, tá? Dados, análise de dados, data science e chatbot, né, focado em inteligência artificial, são as duas áreas mais promissoras, ao meu ver, tá, daqui para frente. E hoje quem comanda essas áreas lá na empresa são jovens, às vezes estudantes ainda, né, com domínio espetacular da ferramenta e abrindo caminho mesmo para o que vem por aí. Mas voltando ao chatbot, né, que a gente usa o chatbot focado em NLU, que essa sigla representa, enfim, de uma tradução mais direta, é uma tentativa do robô de fazer uma leitura da linguagem real, da linguagem humana. Né? Porque quem mexe com TI aqui vai saber que para um robô, para inteligência artificial, é muito fácil trabalhar com algoritmo, trabalhar com programação em si, com linguagem de programação. Mas como entra na linguagem humana, aí o negócio começa a se complicar para o robô. Né? Ele precisa entender a semântica, ele precisa entender erro de português, ele precisa entender contexto, né? E isso é muito complicado. E para isso a gente tem, junto com a gente, figuras que a gente chama de treinador de robô. E é isso mesmo. Essas pessoas que pegam essas informações e vão treinando o robô, porque o robô, ele é burro. E parece, né, é estranho falar, mas a inteligência artificial, ela tem que ser ensinada. Ela vou até retornar, ela não é burra, ela é uma criança. Está em fase de aprendizado. Né? E é preciso ensinar. E essa tecnologia é algo que nos processos de captação nos ajuda imensamente a reduzir custo e principalmente a reduzir carga de trabalho, tirar pessoas, por exemplo, de atendimento, pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa mais importante, conversando com pessoas realmente focadas em converter, para responder dúvidas que um robô pode responder assim, rapidamente. A gente chega a reduzir mais de 50% de chamadas em chat, em conversas, em ligações, só com simples implantação de chatbot, por inteligência artificial. E por último, e não menos importante, a gente tem a questão de tecnologias para fomentar o tráfego, principalmente orgânico. O que é isso? É aquele tráfego de interessados à nossa página que não vem por meio de mídia paga. Né? É aquele tráfego que é o que a gente busca. É o cara que está buscando por uma solução que a gente oferece, mas não necessariamente ainda nos encontrou. Né? Então, é responder aos anseios, dúvidas, questões de um potencial cliente, né, que não necessariamente nos colocou no radar. E isso a gente usa várias técnicas, várias tecnologias e muito trabalho, tá? Mas principalmente a gente usa uma ferramenta chamada SEMrush e uma técnica que é o SEO, que é a otimização dos mecanismos de busca do Google, que é basicamente fazer com que o Google, facilitar o trabalho do Google para nos achar, né? É ser encontrado pelo Google.
E aqui entra produção de conteúdo, tem o SEO, on e off page, né, que um é para facilitar o mecanismo de busca, colocar frases, indexar palavras de busca que as pessoas estão fazendo para nos encontrar, e outro é tornar as nossas páginas mais navegáveis, nossas páginas tecnicamente mais aperfeiçoadas para facilitar também com que o robô nos encontre e que nos ranqueie melhor. E para isso a gente tem a ferramenta, por último aqui, para não me alongar muito, é o Look Orange, que faz o CRO, que nada mais é que a otimização dos sites. Que é um software que fica rodando dentro dos sites, né, gravando histórico de navegação, gravando histórico de comportamento das pessoas dentro do site em tempo real, né, nos mostrando, dando dados, mapa de calor, apontando as melhorias que a gente deve fazer, os botões mais clicados, os botões menos clicados, taxa de rolamento de navegação, de site, né, e com isso a gente vai mês a mês, semana a semana, aperfeiçoando esse site e trazendo, garantindo com que as pessoas que entram no nosso site, eles realizem a ação que a gente deseja, que é um clique, uma inscrição, enfim, continuar o processo de venda. E isso tudo, essa caixa de ferramenta, essa obsessão por dados, essa obsessão por tecnologia e essa busca ativa que a gente ao longo dos anos vem mantendo, elas nos mantêm prontos, né? E aqui um exemplo, mais do que prontos, né? Elas nos permitiu também fomentar, trazer tanto no Brasil quanto para o mundo, inovações de comportamento, e uma delas é a questão de essa inversão da lógica. A gente já vinha acompanhando há muito tempo que a lógica de captação e a tecnologia nos permitiu isso também. Já mudou há muito tempo. Né? Isso já mudou há mais de 10 anos, muito mais, mas a gente não tinha tecnologia para fazer frente a isso. Que é a inversão do outbound para o inbound. O que seria isso? Outbound é aquela comunicação invasiva. Né? É você assistindo televisão e para seu programa predileto para receber uma propaganda. É você na rua receber um panfleto, na própria internet, um anúncio que pisca na sua tela, enfim. É um marketing de interrupção. Você não pediu por aquilo, mas eu estou querendo que você veja o que eu quero que você veja. Eu quero que você compre meu produto, toma aqui. O inbound, que é a realidade atual, é bem diferente. É um marketing de permissão. Eu não gosto de usar marketing de permissão. Eu gosto de usar um termo, a frase, que diz que é conquistar o direito de falar com as pessoas. É simplesmente falar para quem quer nos ouvir, responder para quem tem dúvidas, né, e para quem está preparado para isso, e principalmente, e também, preparar as pessoas que às vezes ainda não sabem que tem uma necessidade. Vou mostrar para elas que antes dela perceber que tem uma necessidade, eu tenho uma solução. Né? E esse caminho é difícil, não é algo simples de se fazer. Até é interessante, né, dar um passo atrás, falar que não muito tempo atrás a gente não tinha as ferramentas para fazer essa inversão de comunicação e conquistar o direito de falar com o nosso público. Mas a gente sempre tentava, a gente sempre tentou, sempre buscou. E lá atrás, quando a gente só tinha outdoor, e era uma época que eu sofri bastante, que eu era redator, e trabalhava com criação, quando a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Então os anúncios eram, a publicidade era anúncio de jornal, era outdoor, era e-mail marketing bem tosco e invasivo, enfim, de listas sujas, né, sem permissão, era bem diferente. E a gente sofria com isso, cara, como que nós vamos fazer para trazer essa realidade, para, enfim, parar de incomodar as pessoas? E para trazer essa política, essa cultura de dados. Né? Então a gente começou a fazer um esforço, por exemplo, para saber para ver se qual que é a metade que a gente está desperdiçando da nossa verba e qual que é a metade que está dando certo.
a gente fez várias tentativas, né? A gente começou com a tecnologia lá atrás, que era colocar telefones diferentes em peças diferentes. Então a gente sabia que determinado candidato veio de tal peça porque ele ligou por um telefone X. Então ele veio do outdoor da região tal, ou do anúncio de jornal e por aí vai. Com o tempo, isso foi sofisticando, né, e a gente conseguiu cada vez mais trazer a mapear a jornada do nosso cliente, né, até que hoje a gente pode dizer que a gente tem um mapa muito claro dessa jornada. Né, a gente sabe dizer o tempo exato, né, médio de conversão, desde o momento em que o candidato começa a pesquisar, a primeira entrada no nosso site, o primeiro preenchimento de um formulário nosso, até se tornar matriculado. A gente sabe que esse tempo leva em torno de 153 dias, numa média do ano passado no Brasil, de instituições de ensino superior, prioritariamente falando de curso de graduação. E isso nos ajuda com insights muito interessantes. Né? A gente sabe que às vezes não adianta você captar um lead, um contato, um candidato, um mês antes do processo se encerrar e ficar enchendo o saco do cara, que aquele cara provavelmente ele não está maduro no processo. Ele vai, talvez, se matricular no processo que vem. Então a comunicação para ele é diferente. Né? Mas a gente tem que armar todo um caminho de comunicação para ele, que é baseado também nos números, né, de interações que o candidato médio matriculado ele apresenta. E aí vai de page views, quantas vezes ele vai ao site, quantas páginas ele visita, quantos e-mails ele abre, quantos e-mails ele clica, quantas conversas de WhatsApp, quantas ligações, enfim, cada ponto desse é mapeado, cada entrada e cada material é mapeado de acordo com a realidade e de acordo com a performance em que ele se apresenta. Por fim, né, isso aqui vale para qualquer área, tá? Não é para captação de alunos, não é só para quem mexe com tecnologia, eu acho que vale para tudo, principalmente daqui em diante. Né? Eu acho que o mundo está cada vez mais automatizado, o mundo está cada vez mais envolto em tecnologia. Então são 3 pilares aqui importantíssimos para qualquer empresa, para qualquer processo de marketing ou qualquer outro setor funcionar, que o primeiro delas é Data Science. E aqui fica uma dica também, né, de áreas de atuação, enfim, suas áreas estão crescendo bastante e sendo bastante valorizadas. E isso a gente tem acompanhado, né, inclusive em termos de Brasil e mundo, que a gente precisa acabar com a nossa síndrome de vira-lata, né, que brasileiro é muito valorizado no exterior, e quando a gente vai para lá, a gente está apresentando novidades, a gente está ensinando o mundo a trabalhar, e a gente tem profissionais muito bons, principalmente os mais jovens que estão entrando na área de tecnologia. Data Science, mapear a jornada, então é ter acesso a softwares, ou seja, que seja na unha, que seja de qualquer forma, mas tenha dados, trabalhe dados, e mais do que isso, sabe interpretá-los, né? Porque essa interpretação que você vai conseguir mapear toda a jornada do seu comprador, toda a jornada do seu aluno, e ao final é automatizar. Hoje não faz mais sentido, né? A gente colocar pessoas fazendo o que uma máquina está resolvendo fácil. Aí eu digo aqui mais, né, do meu ponto de vista, que é do ponto de vista de marketing, que não faz mais sentido hoje a gente colocar um profissional para ficar disparando e-mail, um profissional para ficar separando lista para quem vai ligar manualmente, enfim, e por aí vai. Automatize. Eu acho que ser humano tem que fazer trabalho nessa área de marketing que interessa, é resolver problemas, é pensar, né, é entregar dados para a máquina. Libera o time para fazer o que interessa. E por fim, é uma provocação, uma pergunta, para vocês levarem para casa, é nessa evolução. Né, em qual metade você se encontra, ou em qual metade você pretende se encontrar. Né, aquela metade que está esperando a mudança acontecer, que está brigando contra a mudança,
ou é aquela metade que está abraçando a mudança, está indo atrás dela, enfim, está perseguindo e sabe que a mudança vai acontecer, então eu quero estar um passo à frente dela. É isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Caramba, hein? Guilherme. Cara, pena que é pouco tempo para falar muita coisa, então é um desafio muito grande tentar colocar isso em meia hora, que eu acho que é assunto para 4 horas e por aí vai. Era mais ou menos nessa linha que eu ia seguir. Gente, foram muitas as ferramentas que foram apontadas, citadas aqui, ferramentas de tecnologia, que, se você me permite, elas não são única e exclusivamente para captação de alunos. Não, de jeito nenhum. Elas são para geração de negócios. E aí todo e qualquer negócio pode desenvolver, pode trabalhar determinadas ferramentas a fazer com que o seu negócio seja mais próspero, mais rico. Né? O Marcelo, se não me engano, Marcelo, o que ele apontou aqui, um dos principais problemas da prefeitura era a comunicação e como trabalhar. No final das contas é tudo isso, é dado. Como juntar esses dados, como interpretar esses dados, como trabalhar isso e tirar o humano do processo. O humano tem que interpretar e agir. E aí, você fez uma provocação, né? Eu vou dizer de forma muito tranquila, tá, gente? Vocês estão aqui porque são realizadores. Vocês estão aqui porque estão dispostos a estar naquela metade próspera das pessoas. E aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, certamente estão buscando o melhor destas pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Que estão nos acompanhando nessa jornada, nesse caminhar pelo desenvolvimento. Então, Guilherme, certamente tem perguntas de monte para vocês, e eu vou fazer o seguinte, tá? Vou dizer para todo mundo, algo que é extremamente importante aqui num evento como esse. Não vão ser abertas a perguntas assim, de forma, o palestrante está aqui, eu quero perguntar para ele. Por que disso? O César é muito ruim, o César é uma pessoa que não sabe conduzir aí a possibilidade da plateia interagir com o público. Não, não é isso, gente. Aqui, esse é um evento, o IF Experience, é um evento que está aqui para provocar experiências, para promover integração. Então, Gabriel, você me pediu a palavra, certo? Nesse momento você não tem. Sabe por quê? Porque depois você tem permissão para acessar o Guilherme, para entrar em conexão com ele. Então, se eu permito a você agora uma pergunta, né, eu perco uma programação. E você perde a oportunidade de depois, de repente, se aproximar dele. E é isso que esse evento quer promover, aproximação. Esse evento quer promover conexão. Então, por favor, depois a gente vai ter um intervalo e tem um espaço palestrante. E nesse espaço palestrante, cola nele. A provocação que você fez, eu respondo. Já disse que todos esses aqui são realizadores. E esse evento, ele vem fomentando justamente isso, a realização. Vem fomentando a busca por mudarmos de lado, deixar essa estagnação, deixarmos de lado esse ostracismo, muitas vezes, que se apregoa em nós. E não, nós estamos aqui para fazer a diferença nessa nossa comunidade. Então, gente, por favor, vamos compartilhar aí a possibilidade de outras pessoas virem até o teatro, participar com a gente, aí pelo YouTube, e vamos fazer aquilo que ele nos ensinou agora, gerar resultados. Grato demais, Guilherme.